Olá, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula de Geografia do Brasil? E hoje nós vamos fazer aquela continuidade à aula anterior. A aula anterior nós localizamos os pontos extremos do Brasil e vimos as suas dimensões, tanto em área, população, quanto a distância norte-sul, leste-oeste, a distância do litoral e a distância das suas fronteiras. Hoje a gente vai fazer a localização, aquela mais fundamental do Brasil, que a gente faz em relação ao meridiano principal e aos paralelos, tanto em relação ao Equador, que é o paralelo principal, quanto em relação ao Trópico de Capricórnio, que junto com o paralelo acaba definindo zonas climáticas. E pessoal, há uma confusão quanto a isto. Muitos autores chamam isto de localização geográfica. Outros, no entanto, chamam de localização astronômica. Localização astronômica porque os meridianos e os paralelos, eles foram definidos a partir de observações celestes, a partir de observações astronômicas. Então, a localização geográfica recairia sobre o lugar que o Brasil ocupa dentro do mundo, especificamente a América do Sul. Mas eu vou deixar em aberto, para que não haja nenhum problema e você, com seu professor, vai definir aí tranquilamente. Eu prefiro localização astronômica pelo motivo que já expliquei. Mas vocês encontrarão materiais didáticos, bem como livros que dirão que a localização é geográfica. E a primeira localização, nós vamos então observar o Brasil em relação ao meridiano principal. Se porventura você tem alguma dúvida sobre meridianos, paralelos, sobre zonas climáticas, nós temos aqui mesmo na playlist de Geografia do Brasil todo esse suporte. Mas se você quiser assistir mais rapidamente, você tem também uma playlist especial de Geografia Básica, onde as aulas estão lá bem separadinhas. É só você observar nas nossas playlists. Mas observe então o meridiano principal. Como nós já vimos, ele define para a Terra duas partes, dois hemisférios. O hemisfério oriental, à esquerda, ou leste, e o hemisfério ocidental, à esquerda do meridiano principal, ou oeste. Pessoal, onde é que está o Brasil em relação ao meridiano principal? Observar? O Brasil está inserido totalmente no hemisfério ocidental. De tal forma que, em relação ao meridiano principal, ou de Greenwich, o Brasil é um país inserido completamente no hemisfério ocidental. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Lembrem-se, inclusive, que os pontos extremos do Brasil, leste e oeste, todos estão no hemisfério ocidental. O ponto extremo leste está aproximadamente 30 graus de longitude oeste. O ponto extremo oeste está a 74 graus de longitude oeste. E eu chamei exatamente a atenção para esse fato quando na aula anterior nós falamos dos pontos extremos. Então, a primeira conclusão é que o Brasil é um país 100% do hemisfério ocidental. Agora, eu vou localizar o Brasil em relação ao paralelo principal. O paralelo principal, que é conhecido como linha do Equador, ok? Que divide a Terra igualmente em dois hemisférios. Um hemisfério acima do Equador, que é o hemisfério norte, setentrional ou boreal,
E abaixo do Equador no desenho, o hemisfério sul, meridional ou austral. Aí vai ficar um pouquinho mais chato, porque como a gente já viu na aula anterior, a maioria do território brasileiro avança para o hemisfério sul. Só uma pequena parte está no hemisfério norte. Como nós vimos na aula anterior, o Brasil avança 5 graus de latitude para o norte. Mas no sul, ele avança 33 graus ao sul de latitude. De tal maneira que nós temos 7% do território brasileiro no hemisfério norte e 93% do território brasileiro no hemisfério sul. Então, essa é a segunda conclusão. O Brasil, ele tem 7% do seu território no hemisfério norte ou boreal ou além do Equador, para cima do Equador, o que a gente fala? Boreal ou setentrional. E 93% dele abaixo do Equador, que é o hemisfério sul, também chamado de que mesmo? Também chamado de austral ou meridional. Tudo bem, gente? A linha do Equador, ela atravessa o Brasil por 4 estados. O norte do estado do Amazonas, o sul do estado de Roraima, o norte do estado do Pará e o sul do estado do Amapá. Inclusive, corta a capital do Amapá, Macapá, passa sobre uma linha de um campo de futebol, divide esse campo de futebol, a linha do meio campo, uma parte eles jogam no hemisfério norte um tempo, outro tempo no hemisfério sul. Olha que curioso, é óbvio que esse estado ele tem o apelido de Zerão, porque zero é a latitude do Equador, por isso ele é chamado de Zerão. Não se preocupe, eu na próxima aula eu vou desenhar o mapa do Brasil e aí vocês verão que a linha do Equador é uma linha imaginária, passa por esses 4 estados. Se tiverem dúvida, consultem um atlas bem tranquilo e observem, hoje é fácil encontrar atlas ou mapas disponíveis aqui mesmo no Google, quer dizer, muito tranquilo, não há problema nenhum, mas sempre é bom ter um atlas físico. Para a gente concluir a localização astronômica, a gente precisa localizar o Brasil em relação às zonas climáticas. E como nós já estudamos, as zonas climáticas, elas são definidas pelos 5 paralelos importantes que cortam a superfície da Terra. No centro, a gente sabe que é a linha do Equador, a cerca de 23 graus de latitude norte e a 23 graus de latitude sul, nós temos os trópicos. No norte, o trópico de Câncer, que cruza o México, Arábia Saudita, o sul da China. Ao sul, o trópico de Capricórnio, que cruza o Brasil, que cruza a Austrália. E perto das calotas polares, delimitando as áreas mais frias do planeta, nós temos os chamados círculos polares. Nós temos ao norte o círculo polar ártico e ao sul o círculo polar antártico.
Ok, pessoal, eles estão em posição de aproximadamente 66 graus. Claro, o Ártico no norte e o Antártico no sul. Agora, eu vou desenhar então um mapa do Brasil nesse contexto. Lembrando mais uma vez que se você tiver alguma dúvida, existe esta aula com todos os paralelos e meridianos, uma aula só para meridiano, uma aula só para paralelo, uma aula só para zonas climáticas, tudo bem divididinho. Bem, vamos desenhar o território brasileiro neste contexto. Tá aqui, eu desenhei o Brasil em laranja. Eu vou pintar, estamos fazendo ao vivo, alguma coisa sempre sai errada, mas olha o território brasileiro. O que vocês estão notando? Que o território brasileiro, a maior parte dele está entre essas linhas vermelhas, ok? Quem são essas linhas vermelhas? No norte, o Trópico de Câncer. No sul, o Trópico de Capricórnio. Aqui é a zona mais quente da Terra. Ela se chama Zona Intertropical. A gente apelida ela de ZIT, Zona Intertropical. 92% do território brasileiro se localiza na Zona Intertropical. É por isso que o Brasil tem climas predominantemente quentes. Ora, sobrou 8% do Brasil. Onde é que estão esses 8% do Brasil? Em uma outra zona climática, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, na chamada Zona Temperada do Sul. A Zona Temperada do Sul é onde está a região sul do Brasil, predominantemente. Então, Zona Temperada Sul. A gente abrevia assim, tudo maiúsculo, ZTS. De tal forma que 8% do Brasil, a menor parte, evidentemente, está na Zona Temperada Sul. Por isso que no sul nós temos um clima mais frio, porque está numa zona naturalmente mais fria de clima temperado tipicamente. Tudo bem, gente? De tal forma que nós temos essa terceira observação muito importante em relação às zonas climáticas. 92% do Brasil está na zona intertropical e 8% do Brasil está na zona temperada sul. Detalhe, o Brasil ele é atravessado pelo Trópico de Capricórnio. Ora, por quais estados passa o Trópico de Capricórnio? Pelo sul do Mato Grosso do Sul, aproximadamente na altura da cidade de Dourados, que é uma cidade muito importante do estado. Passa no norte do estado do Paraná, o norte do estado do Paraná na altura da cidade de Londrina, uma cidade muito importante do norte do Paraná. E quando você chega pela rodovia Bandeirantes, vindo do interior até São Paulo, tem uma plaquinha escrito: você está atravessando o Trópico de Capricórnio. Passa pelo sul do estado de São Paulo e pelo norte da cidade de São Paulo. Tudo bem, pessoal? Então, o Trópico de Capricórnio ele atravessa 3 estados: Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Tá certo? Agora um detalhezinho para a gente não esquecer. O Equador atravessa 4 estados da região norte: o Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. São todos da região norte. O Trópico de Capricórnio atravessa 3 estados. Cada estado é de uma região diferente. Mato Grosso do Sul pertence à região centro-oeste, o Paraná pertence à região sul e São Paulo pertence à região sudeste. Tudo bem, pessoal?
Então, aqui está na lousa, construímos juntos, a chamada localização astronômica brasileira, em relação ao meridiano principal, em relação ao Equador e aqueles paralelos que delimitam as zonas climáticas do mundo. Eu estou ficando por aqui, até uma próxima oportunidade. Tchau, gente!